Fala galerinha, tudo bem? Vim dar uma super dica hoje aqui para vocês sobre campo magnético para sanar qualquer dúvida que tenha deixado aí das nossas aulas, tá? Então vamos lá. O que é que acontece? Nessa situação que eu coloquei aqui para vocês, perceba que já tem algumas próprias informações aqui na imagem, mas a princípio eu vou pedir que você ignore, só preste atenção no que eu estiver falando, ok? E com o tempo aí do vídeo, você vai entender o que cada uma delas quer significar, o significado de cada uma delas. Perceba o problema, tá, velho? O que é que acontece? Colocaram um ímã suspenso por essa cordinha aqui, tá? Tem um suporte e colocaram ele suspenso com essa corda aí, pendurado, melhor dizendo, tá? Pode ser assim. E percebeu que quando solta ele, esse ímã, ele fica apenas pendurado, teve uma parte, melhor dizendo, teve uma rotação nesse ímã aí, ele girou, ele se reorganizou, teve uma nova orientação. De que modo? Que um polo do ímã foi para o norte geográfico e outro polo do ímã ficou apontado para o sul geográfico, tá bom? Ou seja, houve uma rotação e que esse ímã aí se reorientou. E um, revisando, foi para o norte e o outro foi para o sul. O que é que acontece? Chamaram por convenção, preste atenção, olha lá. Chamaram por convenção a parte que girou para o sul de sul do ímã, ou seja, o polo sul do ímã, que girou para o sul geográfico. E a parte que foi orientada para o norte geográfico, chamaram também por convenção de norte do ímã, o polo norte do ímã. Poderiam chamar de qualquer coisa, mas quiseram chamar assim, sul e norte, devido à orientação dos polos geográficos, para facilitar. Beleza? Então esse foi a primeira situação que aconteceu. Só que existe uma propriedade, né? Ou seja, aqui é o norte do ímã, polo norte do ímã, e o polo sul do ímã, tá bom? Deixando bem claro que se reorienta o norte do ímã para o polo geográfico e o sul do ímã para o sul geográfico, beleza? Cuidado para não se perder. Mas existe uma propriedade, tá? Em que se eu tenho um ímã e ele é dividido em dois polos, né, norte e sul, e se eu aproximar desse ímã um outro ímã, vai surgir uma força de atração entre esses dois ímãs de polos diferentes. Ou seja, esse polo norte aqui vai ser atraído pelo polo sul desse ímã, assim também como o polo sul vai ser atraído pelo polo norte do outro ímã, tá? Então a gente tem uma atração aí, beleza? Uma propriedade, ou seja, a gente tem uma atração, tá? Então acompanha comigo, cara. Para que esse ímã aqui tivesse orientado para o polo norte, como foi dado por convenção, era necessário que ele fosse atraído por um polo sul de outro ímã, tá? Então, como a gente tá na Terra, né? E como a nossa Terra também tem um polo sul e um polo magnético, para que, do campo, né? Para aqui fosse o norte do ímã, ele teria que ser orientado para o polo sul magnético da Terra, tá? E foi justamente isso que aconteceu. Preste atenção aqui na figurinha que eu coloquei para vocês, tá? Então, se esse ímã aqui, ó, é atraído é o polo norte dele, ele tem que ser atraído por um polo sul, tá? E que polo é esse? É o próprio polo sul magnético da Terra, tá? E o contrário para esse lado. Se ele foi considerado como um polo sul, ele teria que ser atraído por um polo magnético norte, no caso da Terra, beleza? Ou seja, o que é que a gente tem com isso? Que os polos magnéticos e os polos geográficos da Terra foi invertido por causa da convenção que fizeram desse problema, tá? E essa figurinha aqui mostra muito bem, em que o polo sul magnético corresponde ao polo norte geográfico da Terra. Claro que a gente tem uma pequena inclinação aí, mas ou seja, e o polo sul geográfico corresponde ao polo norte magnético da Terra, por causa dessa inversão aí, dessa convenção, melhor dizendo. Beleza? Espero que tenha ajudado e um abraço. Qualquer coisa, estou disponível.